Vocabulário Filosófico-Democrático. Um dicionário didático e satírico. Comentado por um anónimo português. Iniciamos uma série de áudios que resumem uma versão traduzida e comentada por um anónimo tradicional católico português da obra de Lourenço Thiuli, intitulada Novo Vocabulário Filosófico-Democrático, indispensável para todos os que desejem entender a nova língua revolucionária. Seguimos a publicação feita pelo Conde de Palmela no ano de 1831 em Portugal. De toda a obra, apenas mostraremos os textos e comentários de maior importância. Os comentários são de grande valor, dão-nos uma valiosa pintura do início do problema que os portugueses acusavam no século XIX, defendendo-se contra as serpenteantes crenças e tentativas maçónicas e liberais. O comentador da obra é talvez Frei Fortunato São Boaventura, sábio monge, feito arcebispo de Évora pelo rei Dom Miguel, depois exilado em Roma por Dom Pedro I do Brasil, e que foi o maior ícone português da resistência católica depois da usurpação do trono e a falsificação do regime em 1834. O padre José Agostinho de Macedo, vulto da época, odiado pelo liberalismo e maçonaria, homem versátil cuja inteligência por vezes lhe custava dominar, é outro dos possíveis autores dos comentários. Desejo-vos um bom proveito, caros ouvintes, e damos início à obra com o prólogo do tradutor. Como um dos maiores empenhos dos revolucionários seja impedir como circulem papéis e escritos a favor da sagrada causa do altar e do trono, o que se comprova no artigo 12º da última reunião das lojas maçónicas de Espanha em Congresso Geral no ano de 1823, e como se eclipsasse entre nós aquele astro luminoso que no meio do túrbido horizonte político sabia marcar o rumo invariável da opinião pública, e a morte nos privasse daquele Macedo que, com mais graça do que Juvenal, sabia reduzir a pó e a cinza os mais soberbos colossos que a mão inimiga podia contra nós levantar. Pareceu acertado e conveniente que se publicasse pela imprensa um daqueles livros que o mesmo José Agostinho de Macedo lia com admiração e que ele se tinha proposto a traduzir, e que mais de uma vez disse: é digno que ande nas mãos de todos os portugueses, uns para que não se enganem e outros para que se desenganem. É para lamentar que ficássemos privados de uma tradução que seria escrita na língua dos Sousa, dos Vieiras e dos Bernardes, e não é menos para sentir que este livro não apareça com o nome de Macedo Tradutor, porque não só isto daria mais merecimento à obra, mas faria além disso que chegasse com mais velocidade às mãos dos seus ávidos leitores, que, sendo grandes em número e não poucos em saber, gozariam desta produção de uma alma fecunda e previdente, e não resultaria daqui pequena utilidade à santa causa que defendemos. Um amigo do Padre Macedo, a quem ele muito honrava com a sua costumada franqueza e que lhe ministrara o presente vocabulário para ele ver, e que da sua boca escutara o que acima fica referido, é quem se determina a aprender a sua publicação não com o fim de se manifestar no orbe literário, por isso oculta o seu nome, mas sumamente desejoso que as boas doutrinas e as verdadeiras ideias realistas se generalizem entre os portugueses, parte iludidos, parte incautos e parte menos aptos para folhearem os grandes livros em que estas matérias se tratam com toda a profundidade e erudição. Começaremos por darmos alguma notícia do livro e seu autor e da maneira com que prosseguiremos a sua publicação. Este livro foi escrito em italiano e impresso em Veneza no ano de 1799,
A forma que lhe deu o seu autor foi a de vocabulário, e ainda que parece ser mais razoável a forma de dicionário, todavia tomou outra vereda e julgamos ter sido justa, porque o seu fim era classificar os vocábulos e como que formar uma genealogia da linguagem democrática, o que otimamente desempenha começando pelo Pacto Social. Compõe-se de 2 tomos, ainda muito pouco volumosos, porque apenas chegam a 286 páginas de 8ª de folha, ambos reunidos. Foi traduzido em espanhol 2 vezes, sendo a segunda edição de 1823, Madrid. O autor deste vocabulário foi incógnito por muito tempo, até que se puderam alcançar notícias verídicas por pessoa que o conheceu, e são as seguintes, tiradas da segunda edição de Madrid. No comboio em que os desgraçados filhos da extinta Companhia de Jesus saíram de Espanha para a Itália, ia um navio sueco e entre sua tripulação um mancebo de uma família ilustre de Estocolmo. Durante a viagem, travou amizade com os padres, e em pouco tempo lhes ganhou tanta afeição que resolveu, sem dizer a ninguém sua intenção, ficar com eles. Logo que arribaram à ilha de Córcega, eram todos os dias visitados por Dom Lourenço de Olí, que é o nome do nosso autor, o qual apenas soube que seu navio se fazia de vela, fugiu dele e foi esconder-se no meio dos montes, por cujo motivo foram baldadas todas as diligências e pesquisas que se fizeram para o encontrar. Passados alguns dias apareceu o nosso mancebo e apresenta-se aos padres e lhes descobriu francamente seu desígnio. Alegram-se estes com a vista de quem julgavam perdido e o acolheram com doçura, carinho e afabilidade, virtudes que lhes eram características e que souberam conservar no meio dos infortúnios e desgraças. Não se entristeceram ao ver a nova ajuda de custo que se agregava à sua custa e a limitada pensão. Ela sufragou também ao sustento e vestuário do novo hóspede, que pouco depois abjurou de boa vontade a heresia e, catequizado pelos padres nos mistérios e doutrina e nossa santa religião, era por sua docilidade, franqueza e generosidade de seu belo coração as delícias dos seus tutores. Passado algum tempo, quis receber a roupeta e foi admitido na companhia como filho que já era seu. Durante o curso dos seus estudos, teve a ocasião de manifestar uma grandeza e generosidade de alma nada vulgar, uma piedade e pureza de coração que chamava a atenção de todos e um talento grande, sólido e despejado. Formado já não menos em virtude que em ciências, começou a dar ao público os frutos de uma assiduidade e aplicação, conseguindo, por todos estes títulos, um lugar distinto entre os verdadeiros sábios. Nada choca tanto a um espírito justo como a hipocrisia e a traição, e eis aqui a causa verdadeira do ódio e despique de Dom Lourenço contra o moderno filosofismo. Conhecedor de seus pérfidos e abomináveis planos, fez patente não poucas vezes a todo o mundo o mistério da iniquidade que se concebia na Europa e a horrível tormenta de males e desgraças que lhe preparavam os chamados filósofos. Convencido das pérfidas vistas dos partidários do moderno democratismo, falava, como de coisa passada e experimentada, da sua imoralidade, da sua libertinagem, do seu latrocínio e dos seus embustes e falsidades. Porém, muitíssimos, ou fosse por singeleza, ou pelos poucos conhecimentos, ou, o que é mais comum, porque há homens de certa têmpera que não sabem persuadir-se que seja factível o que eles não querem que suceda, tiveram por exagerados os avisos do nosso autor, até que a experiência veio desenganá-los. Expulsos os franceses da Itália, e conhecendo o nosso Dom Lourenço que a impiedade e tirania eram devedoras de quase todos os seus progressos à traidora falsidade da sua linguagem, determinou escrever o presente vocabulário para que, instruídos os homens de grande transtorno que os filósofos têm feito em um idioma, não se deixaram deslumbrar e lhes entendam a língua. É quanto se sabe do autor e objeto da presente obra. Desejaríamos que este vocabulário aparecesse logo de uma vez publicado, mas como para isso eram necessárias mais delongas e despesas que não podemos adiantar em grande quantidade,
preferimos antes publicá-lo em cadernos separados, que irão saindo de 12 a 15 dias, e deverá ser o número destes cadernos de 12, com muita pouca diferença, para mais ou para menos, deste primeiro. Seguimos em tudo a mesma forma do autor, e julgamos, contudo conveniente, juntar algumas notas, as quais têm por fim ou explanar mais a matéria, ou fazer algumas aplicações do que o autor diz da sua Itália aos fatos que em nosso Portugal se praticaram pela virtude dos mesmos filósofos, que são os mesmos em toda a parte, e sempre falando da mesma já usada linguagem. Esperamos que o público receba esta tradução como tendente ao único fim de dar a maior publicidade que seja possível às doutrinas realistas, de cuja falta muitas vezes ocorrem vários erros, ainda entre pessoas que amam e querem o governo monárquico. E desejamos que os nossos leitores desculpem qualquer inexatidão e menos pureza de linguagem que nela possam encontrar, e se a falta de uma frase castigada merecer o seu desprezo, ao menos mereça a sua atenção a qualidade da matéria, que sendo útil e necessária, não deixa igualmente de ser jocosa e agradável.